Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Essa live aqui, para quem está assistindo ela gravada, ela foi transmitida no dia 9 de fevereiro de 2023 e hoje eu vou convidar aqui a Iris, que é uma psicóloga especialista em constelação familiar, para a gente bater um papo sobre onde que começa a liderança. Onde será que começa a liderança? Vamos descobrir isso? Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria contar uma história para vocês. Hoje eu estava vindo para cá, para o meu escritório, e um aluno meu me ligou pedindo ajuda. Um aluno meu de mentoria, ele falou assim, Flávio, eu preciso da sua ajuda. Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer com meus funcionários, eles não se comprometem, eles têm dificuldade em me ouvir, eu estou tentando a todo momento falar para eles o que tem que ser feito, mas nada resolve. Ele é um empresário aí, bem sucedido, mas ele está tendo dificuldade, porque ele está crescendo muito a empresa dele e está contratando muita gente e ele está perdendo o controle da situação, porque é, as pessoas simplesmente dão de ombros, não ouvem o que ele tem para falar. E ele estava refletindo, né? Como eu falei, depois que vindo para cá, depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a refletir e isso, na verdade, é uma dúvida constante que eu recebo. As pessoas normalmente me procuram quando já não tem mais jeito, né? Não que não tenha mais jeito, mas já está numa situação bastante complicada. A equipe já não colabora mais, existe um motim dentro da empresa, muitas vezes tem funcionários pedindo demissão, precisando ser demitido, e a coisa já está começando a fugir do controle. Né? Por quê? Primeiro ponto, eu acho que é porque as pessoas demoram muito para pedir ajuda porque acham que não precisa de ajuda quando a gente fala sobre liderança. Né? E uma coisa que eu aprendi muito fazendo essa reflexão, e a moral da história aqui, né? E eu fiz essa pergunta para essa pessoa e sempre faço para meus alunos, é o seguinte, como que está o seu nível de comprometimento? Como é que está o seu nível de comprometimento? E aí eu pergunto para você que está aí me ouvindo, como é que está o seu nível de comprometimento com a sua equipe, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cachorro, com seus filhos, com a sua própria vida? Como é que está o nível de comprometimento com a sua saúde, com seus estudos, né? com seus sonhos? Como que está esse nível de comprometimento seu com a academia, com o esporte que você falou que ia fazer no final do ano, que você prometeu lá que esse ano aqui ia ser diferente? Como é que está esse nível de comprometimento? E aí, a conclusão que a gente chega dessa história aqui, e a moral da história é o seguinte, não adianta a gente cobrar do outro o que a gente não está fazendo por nós mesmos. Tá? Então, a grande maioria dos gestores, dos líderes que procuram minha ajuda, minha mentoria, precisa ser trabalhado primeiro a pessoa, ou o empresário, o líder, o gestor, para depois trabalhar a equipe. Muitas vezes não é nem a equipe que precisa ser trabalhada, é o gestor. É como se você tem filhos, acho que muitos de vocês devem ter filhos aí, é como você levar o filho no psicólogo. Já levaram o filho no psicólogo alguma vez? Se você leva o seu filho no psicólogo, o que o psicólogo vai dizer? Ele vai dizer que muitos dos problemas do seu filho tem a ver com a sua criação, com como você está criando seus filhos, ou seja, o problema é dos pais. Então, assim como o problema dos pais, né, na criação dos seus filhos, a maioria dos problemas de equipe são dos líderes e não dos liderados. Então, ouça isso, tá? Essa história que eu estou contando para você, para abrir essa live aqui. Ouça de coração aberto, porque no primeiro momento pode ser que você fale assim, balela, Flávio, eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é a minha equipe, que funcionário é tudo igual, funcionário é descomprometido, funcionário não liga para nada. Tá bom, então tira esse preconceito de lado por um momento, me ouve e faça um teste, tá? Hoje nessa live a gente vai fazer uma dinâmica, vai ser muito bacana, a Iris vai trazer para vocês aqui uma dinâmica para vocês refletirem sobre isso, qual que é o nível de vocês de comprometimento com a vida própria, tá? E a gente vai falar muito sobre constelação, a gente vai falar sobre onde começa a liderança, como você ter uma vida mais leve, mais tranquila, cuidando mais de você, para que você assim, se desejar, cuidar de outra pessoa, liderar outras pessoas, ser um líder da sua própria vida, ser um líder em casa, ser um líder no trabalho, tá bom?
Por que é bom ser líder, Flávio? Porque o líder é aquele que é o que chega primeiro, o que bebe água limpa, né? Sempre aquele que chega primeiro bebe água limpa. É aquele que consegue cargos maiores na empresa, quem tem essa atitude de liderança, aquele que consegue influenciar, né? Então, o líder é aquele que ele acaba conquistando mais pessoas e mais coisas também na vida, né? Então, é importante você ser líder. E para ser líder, você primeiro precisa liderar-se a si mesmo, ok? Então, a Iris já deve estar aí. Deixa eu ver aqui se a Iris já está aqui. A Iris está aí, tá? Eu quero apresentar para vocês aqui, antes de colocar ela na live ao vivo aí, que rufem os tambores. A Iris já está aí nos bastidores aqui. Vamos lá, a gente está com 12 pessoas, já aumenta. Iris Schurt, psicóloga, tá? Uma excelente psicóloga aí, com anos de experiência, especialista em constelação sistêmica, diretora do CEIN, SEIN, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, tá? Palestrante, coach sistêmico, treinadora comportamental, tá? Especialista em psicologia clínica, MBA na FGV e muitas outras qualificações, 12 anos de experiência com gestão e desenvolvimento da liderança. Quero chamar aqui a minha nova amiga. Vai entrar aí. Olá! Aí, Iris entrando. Olá! Como vai, Iris? Tudo bem, Fábio? Prazer estar falando com vocês, participando dessa live. Acho que vai ser bem bacana, a gente vai trocar muita ideia, né? A gente já estava fazendo aquecimento antes. Legal. Ô, Iris, só uma coisa aqui, eu não sei se é só eu, mas a sua voz está bem baixinha. Ué? Deixa eu ver. Fala um pouquinho agora. Bom, deixa eu falar, me apresentar, né? Deu? Agora tá jóia. Pode, agora tá bom. Ah, então tá bom. Que bom. Bom, eu até me sentindo, quando outra pessoa fala da gente, a gente fica pensando, nossa, é tudo isso, né? No dia a dia a gente acaba nem lembrando de toda a jornada que a gente viveu, traz com a gente, né? E tudo que nós vivemos faz parte da nossa história e agrega valor em tudo que nós fazemos, né? Então é um prazer estar aqui. Gente, eu conheci a Iris. A gente tá. Eu falo sempre para vocês que eu faço muitos treinamentos, né, mentoria. Eu também tenho os meus mentores. Porque se eu tô aqui falando sempre que você precisa ter um mentor, porque o mentor é o caminho mais curto, mais rápido para você chegar onde você quer chegar, né? Imagina o seguinte, que você está batendo a cabeça para tentar algum objetivo, seja profissional, pessoal, e você tem uma pessoa que já passou por tudo isso, pelo caminho que você quer percorrer, ele vai pegar na sua mão e mostrar exatamente o que você tem que fazer para chegar lá. Imagina quanto tempo, quanto dinheiro você não vai economizar com isso. E se eu falo sempre isso, eu também tenho que ter os meus mentores, né? E eu estou fazendo mentoria, a Iris também está fazendo a mentoria, né? E a gente se conheceu ali no grupo de mentoria, vi que a Iris estava fazendo umas entrevistas. Eu falei, pô, que legal, né? Que tema interessante. A Iris tem um conhecimento aí em constelação, que é um assunto que eu, assim, eu tenho pouco conhecimento, mas eu amo saber a respeito. Eu acho que todo mundo tem que saber um pouco sobre constelação, porque é uma coisa que muda a vida da gente, né, Iris? Realmente, assim, é uma coisa que não é só para a vida profissional, é para a vida pessoal, é para a gente se sentir melhor, ter mais qualidade de vida, ter sabe, uma paz, saber qual que é o nosso papel na sociedade, nosso papel na família, no trabalho. E com isso, né, quando você entende esse papel, você com certeza consegue ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um líder melhor, né, um marido, uma esposa, um namorado melhor. Então, uma pessoa melhor. Então, eu não tive dúvidas. Na hora que eu vi, eu falei, vou convidar a Iris, porque ela tem assuntos interessantes e ela é autoridade nesse assunto. Então, Iris, muito obrigado por ter aceitado, né, esse convite.
Eu acho que se você topar, né, vai ser o primeiro de muitos aí. Com É, certeza. temas não faltam, ideias não faltam, né? A gente só precisa realmente se organizar para fazer. Espero que vocês gostem. E, bom, Iris, vamos lá. Primeiro, o que que vamos começar assim, né? A gente colocou o tema dessa live aqui de onde mora a liderança, onde começa a Uhum. liderança, né? Tá todo mundo curioso para saber. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar assim, o que que é a constelação, né? E aí você já pode começar falando, então revelando aí onde é que começa a liderança, né? A gente vai falar aí muito sobre autoliderança. Bom, não quero dar spoiler. Eu vou deixar para a Uhum. Iris e aí a gente vai conduzindo aqui e vai batendo esse papo gostoso aqui com a Iris também. Iris, o que que é constelação? Explica para o pessoal que não conhece aí. Então, constelação é uma ferramenta de psicoterapia, né? Ela não é exclusiva para psicólogos, mas é uma ferramenta que ajuda você a encontrar qual que é a raiz do problema. Então, muitas vezes nós estamos com algumas dificuldades, com alguns desafios que nós não conseguimos superar, traumas, problemas, às vezes até problemas emocionais, problemas de saúde, de relacionamento, enfim. E com a constelação nós conseguimos fazer o quê? Identificar e resolver qual que é a dinâmica que a gente carrega dos nossos antepassados, dos nossos familiares, né, que está atrapalhando ou que está influenciando no nosso comportamento, na nossa vida, e a gente consegue organizar isso. Então, as constelações, elas consideram três leis, né? Ela foi criada pelo Bert Hellinger. Então, tem três leis que elas precisam ser seguidas, vamos dizer assim, para você ter uma vida saudável, né? Que é a lei do pertencimento, então, que todos têm o direito de pertencer, a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, né? E a lei da hierarquia, de se respeitar. Quem veio antes tem mais peso, quem chega depois tem prioridade. E muitas vezes os nossos conflitos familiares ou dificuldades de pessoais, profissionais, inclusive na liderança e nas empresas, tem a ver com a quebra dessas três leis, né? Então, se a gente vai falar um pouco de liderança, a gente primeiro precisa pensar que a liderança começa em nós, dentro de nós. E quando nós conseguimos caminhar diante dessas leis da natureza, que nos leva para um caminho saudável, né, a nossa vida flui. Agora, por exemplo, se você tem dificuldade de honrar pai e mãe, de honrar os antepassados, e às vezes a gente honra o lado doentio da família, né? A tendência é a gente repetir isso nas outras situações da vida e aí acaba tendo dificuldades, principalmente dificuldades financeiras, profissionais e de relacionamento, né? Quando você fala sobre antepassados, só para esclarecer para o pessoal, não tem nada a ver com voltar na vida passada, certo? Não, de jeito nenhum. É bem importante você falar. Quando eu digo antepassados, é pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, os que vieram antes de nós. O que que acontece? Às vezes as pessoas acham que a constelação ela tem a ver com espiritismo, com religião, e não é nada disso. É aquele comportamento que a gente adquire ou vai repetindo dos nossos pais. Então, os nossos pais aprenderam com nossos avós, que aprenderam com os bisavós, e que vai, de uma maneira inconsciente, sendo levada adiante. Um exemplo que eu achei interessante, outro dia eu estava conversando com uma amiga, e aí ela comentou que um hábito da família dela, um hábito dela era não jogar, ou de jogar comida fora, no sentido assim, se sobrou a comida de hoje, não se come amanhã. Se come tudo que tem que fazer na conta para não sobrar, porque tem que comer hoje, não pode comer comida de amanhã. Né? E aquilo para mim me chocou, porque eu vim de uma cultura de que se sobrou para amanhã, você come amanhã, depois da manhã, você faz um requentê, mistura outra coisa, e no último caso você dá para o cachorro. Mas, né? Só que assim, a minha família veio de uma realidade totalmente diferente de escassez de comida. E a família dela veio de uma realidade de dificuldade de guardar comida. Então, quem que está errado? Nenhum dos dois. São formas diferentes. Só que, assim, até nessa conversa, nenhuma de nós duas tínhamos percebido o quanto que a gente carrega
de comportamento familiar que vem de muito longe, que a gente já nem tem mais explicação o porquê. E isso acontece nas outras relações, né? Isso é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma coisa simples, mas isso acontece nas relações. Como eu me posiciono diante de um relacionamento, como eu me posiciono diante de um chefe, como eu me coloco diante de um desafio. Então, hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que foi muito, muito forte, que o comportamento que ela odiava na mãe dela, ela acabou repetindo com a própria filha, né? E aí a gente foi encontrar a raiz, né? Na constelação a gente consegue encontrar qual que é a raiz, trazer a compreensão e, vamos dizer assim, fazer uma limpeza, colocar ordem na situação, na coisa, para fazer acontecer, para a pessoa conseguir seguir com a vida de uma maneira mais leve e mais saudável. E quando nós estamos mais leves e mais saudáveis, né, nós conseguimos ser mais prósperos. Muito legal, Iris. Sabe o que eu acho que é difícil, não é impossível, né? Mas é muito difícil você mudar uma crença, né? Você está falando muito sobre antepassados, e existe, eu não sei qual é a relação, mas me parece muito com quando você fala sobre crenças. A gente tem muitas crenças que são instaladas quando a gente é pequeno, quando a gente tem ali, me corrija se eu estiver errado, mas entre 0 e 7 anos, mais ou menos, é o período assim que mais as crenças são instaladas em nós, né? E que muitas vezes isso vai ficando no subconsciente seu ali e você às vezes toma atitudes, como você falou, meu posicionamento perante ao meu trabalho, a minha família, etc., que eu nem percebo. Já está tão intrínseco em mim aquilo, né, que eu faço sem perceber. E aí, para mudar isso, é muito difícil, né? Porque, primeiro, a pessoa precisa entender que ela tem esse tipo de comportamento e que isso está prejudicando ela. Por exemplo, eu vejo muito assim, né? Aquela brincadeira que fala, né? Que as mulheres falam que homem é tudo igual e tem sempre, ela está sempre atraindo o mesmo tipo de homem. E aí existe, né? Uma máxima que diz que, sim, você atrai as pessoas que a partir da crença que você tem. Então, se você tem uma crença, que você foi criado com aquela crença, você acaba sem querer ali atraindo pessoas para sua vida, seja um namorado, uma namorada, ou um chefe, ou um amigo, que ele tem exatamente aquela característica que talvez você evite, né? Mas você acaba atraindo, né? Para validar alguma coisa na sua vida, ou enfim. Então, eu acho interessante, porque eu estava hoje fazendo caminhada um pouco antes de vir para cá, e eu me deparei com uma pessoa na rua, conversando com uma outra pessoa, e ele falou assim, o último curso que eu fiz foi em 2003, há 20 anos atrás. Né? Tem a calculadora até hoje, ele falava com o rapaz, né? E eu fiquei refletindo comigo, puxa vida, faz 20 anos que ele não faz curso. Para mim, essa realidade de fazer curso é assim, tipo, só esse mês aqui eu já fiz uns 5. Então, é uma outra realidade. Por quê? Porque eu fui criado entendendo que investir em conhecimento é uma coisa que te dá um retorno infinito. Porque é um negócio que, assim, eu vou num treinamento hoje, vou gastar um X nesse treinamento. O conhecimento que eu vou adquirir lá não é um conhecimento que eu vou aplicar só hoje. É um conhecimento que eu vou aplicar na minha vida inteira. Eu nunca vou perder aquele conhecimento. E melhor do que isso, eu vou juntar aquele conhecimento com algum outro que eu já tenho, com algum outro que eu vou adquirir ao longo da vida. Eu vou fazendo combinações de conhecimento e criando novos conhecimentos. Isso é infinito. É até o resto da minha vida. Então, é um investimento que não tem nem como medir o retorno. De tão alto que é. E eu vejo isso assim na minha prosperidade. Já uma mentalidade, que nem desse rapaz, por exemplo, provavelmente ele foi criado numa família que talvez não tivesse condições de fazer treinamentos, cursos, né? E provavelmente a mentalidade deles era de que não adianta você estudar, você tem que trabalhar, né? Estudar não dá em nada, você está perdendo tempo em sala de aula, você tem que ir lá trabalhar, porque tem pessoas que nascem ricas e você que nasceu pobre, só resta trabalhar e garantir o seu pão, obedecer o seu chefe e fazer o que você tem que fazer, porque senão você não vai se dar bem na vida. Então, talvez ele tenha escutado isso a vida inteira dele e aquilo ficou ali com uma verdade absoluta, né, de que treinamentos são coisas ruins, que não vai adiantar nada ele fazer, não adianta ele investir. E se um dia ele tiver um pouquinho melhor de vida e puder investir no treinamento, ele não vai investir no treinamento, ele vai comprar um bem, ele vai... Enfim,
ele vai fazer outra coisa porque ele ouviu que aquilo não adianta de nada. Então, isso que você está falando, né, é muito interessante. E aí eu fico curioso aqui. Eu não queria... Eu sei que tem um roteirinho, né? Eu não queria quebrar esse roteiro, sei lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, já pegando o gancho aqui do que você vai falar, sobre autoliderança e tudo mais. Uma vez que eu... Primeiro, né? Como é que eu sei... É uma pergunta difícil, hein? Como que eu identifico uma coisa que eu estou fazendo que não é legal, que é uma crença que foi criada, que está me prejudicando, né? Já que é inconsciente, eu não percebo. Então, eu estou fazendo sem perceber. E, às vezes, quando alguém fala para mim, eu fico chateado e não ouço a pessoa, porque eu acho que a pessoa está me criticando e não quero saber daquilo. Então, como é que eu faço, primeiro, para identificar que aquilo está sendo nocivo para a minha vida? E segundo, como é que eu, a partir do momento que eu descobri o que é, como que eu resolvo isso? Como é que eu mudo uma crença? É uma excelente pergunta. Primeira coisa, assim, observe os seus resultados. Primeira coisa, porque assim, se você está tendo a vida que você quer, ótimo, continua, significa que você está no caminho certo. O que é estar no caminho certo? Que você tem aquela sensação de satisfação, de estar progredindo, que dá aquele calorzinho dentro do peito, certo? Agora, se você tem aquela sensação de que você está frustrado, que você, como a pessoa já acorda com aquele, vou matar um leão todo dia, né? Eu vou para a luta, vou para a guerra, não estou falando nem de trabalho do próprio dia, significa que você não está vivendo a vida que você quer. Né? Se você não está vivendo a vida que você quer, significa que você precisa olhar para alguma coisa e ver o que está acontecendo de errado. E entender que você é responsável pela sua vida, você é responsável pelos resultados. E se você não está alcançando o resultado que você quer na sua vida, significa que existe algo que você ainda não sabe. E aí é questão de procurar um treinamento, procurar ajuda, procurar uma mentoria, ir atrás do conhecimento que lhe falta. Então, quando veio essa informação, por exemplo, para mim, de que se você não está tendo o resultado que você quer, porque existe algo que você ainda não sabe, é libertador, porque significa que você pode ir atrás. Né? Você pode ir atrás sozinho, ou você pode ter um profissional realmente que vai te ajudar. Então, cursos, livros, ou realmente você ter um mentor, como você falou no início, vai te ajudar a ampliar. Porque, por exemplo, acredito que todo mundo aqui, antes de sair de casa, deu uma olhadinha no espelho para ver como é que estava o cabelo, se a roupa estava ajeitada, se estava tudo certo, se não tinha alface no dente, por exemplo. A gente dá aquela olhada. Às vezes as pessoas acham que aquela imagem que elas têm de si está ok, que ela não precisa olhar para o espelho para ver se tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E isso no dia a dia, às vezes a pessoa entra num ego de que ela é super potente e que o problema são os outros, vai terceirizando para as outras pessoas as responsabilidades ou a culpa de não dar nada certo, é como se ela não se olhasse no espelho. Então, quando você tem um profissional, é o profissional que vai te fazer essa função de espelho, que vai te ajudar a enxergar o que está acontecendo com você e o que você precisa mudar. Agora, o mudar e o olhar isso, o que você vai fazer com isso, também é uma responsabilidade tua. Né? Então, a sua vida é a sua responsabilidade, e o que você vai fazer diante disso também é uma escolha. Então, quando a gente fala de liderança, tem tudo a ver com isso. A liderança começa dentro de nós, é como eu gerencio a mim mesmo, como eu gerencio a minha vida, em que direção eu estou me colocando. Ou estou me deixando ser como uma folha com o vento. Se um povo fala que é para ir para cá, a gente vai para cá. Não, agora é para lá, vai para lá. Sempre à mercê, por exemplo, das vontades ou das ideias das outras pessoas. Então, primeira coisa, veja, os teus resultados na tua vida estão de acordo com o que você quer? Ótimo. Se não estão, significa que precisa procurar algo e aí alguém pode te ajudar nesse sentido. Legal. Essa palavra que você falou, autorresponsabilidade, é uma palavra que mudou minha vida. Porque quando você descobre que você está no controle da situação e tudo que acontece na sua vida é culpa, né, entre aspas, né, é culpa sua, primeiro que você toma um baque, né, porque a gente tem mania mesmo de culpar os outros.
Ah, porque Uhum. o governo, ah, porque minhas condições, ah, porque a minha filha, meu esposo, porque isso, porque aquilo. E a gente nunca fala assim, ah, porque eu decidi assim, porque eu prefiro que seja assim. E Uhum. na verdade, Uhum. quando você fala, não, tudo que acontece na minha vida, todos os resultados que eu tenho, positivos ou negativos, dependem só de mim, isso é libertador, porque Sim. você está no controle da situação e você pode fazer algo por você, né? Então, isso que você falou faz muito sentido. Mas eu sei que é difícil mudar a mentalidade de quem está nos ouvindo aqui, mas faça um exercício de daqui para frente pensar assim, que você toma decisões e a decisão está na sua mão. Você escolhe, né? Eu escolho acordar neste horário. Flávio, Uhum. mas claro que não, eu acordo porque eu tenho que trabalhar. Mas você escolhe acordar nesse horário para ir trabalhar. Se você começa a trabalhar às 8, você escolhe acordar às 7 e ter 1 hora para fazer seu café. Você pode escolher acordar às 6, ter 2 horas. E, sei lá, fazer uma academia e depois ir trabalhar. Flávio, não tem condição porque a minha filha está dormindo em casa e eu não posso sair às 6 da manhã. Tudo bem, mas você escolheu ter filho. Você escolhe para o trabalho. Não, eu vou para o trabalho porque eu tenho que pagar as contas. Você escolheu esse trabalho. Então, você escolhe, o tempo todo você está escolhendo, nós estamos escolhendo, e a gente sempre está achando que não, que a vida nos coloca condições, né? Ah, porque Uhum. eu não posso fazer isso, porque meu filho, não posso fazer aquilo, porque eu não tenho tempo, não posso. Daí você olha para o lado e você vê pessoas fazendo. Mas espera aí, essa pessoa tem 48 horas e eu tenho só 24? Não. Então, o que que ela faz que eu não estou sabendo fazer, né? E o que é legal que você está falando, Flávio, é o seguinte, você aceitar a tua realidade do jeito que ela é, né? A condição está aqui, por exemplo, está chovendo, você não vai brigar com a chuva, você pode até brigar, mas vai continuar chovendo. Então é assim, você tem a sua situação, aceita ela como é, só que qual é a resposta que você vai dar a isso? Então, responsabilidade é a resposta que eu dou a alguma coisa. Então você pode escolher, né? Aí vem as escolhas. Como eu vou responder? Eu vou responder de uma maneira assertiva para aprender, ampliar, dar a volta, encontrar um caminho, uma resposta melhor, ou eu vou ficar sentado na beira do caminho, chorando as pitangas, dizendo que a vida é ruim, né? Ou colocando a culpa no outro, como você falou. Isso também é uma escolha, né? Uhum, Então, sim. Bom, e aí você falou sobre. Eu acabei de ter um insight aqui, né? Quando a gente fala sobre liderança, a palavra liderança, a gente pode até falar que ela é sinônimo de auto, porque tem autorresponsabilidade, a própria autoliderança, autoconhecimento, autogerenciamento, autocuidado, se for de olhar no espelho. Eu vejo, sabe o que eu vejo, Iris? E aí é uma crítica até a pessoas casadas, tá? Eu sou casado. Normalmente, né? Normalmente, pessoas casam, né? E dão uma relaxada, né? Agora eu encontrei a pessoa da minha vida, então eu não preciso mais cuidar da minha aparência, etc, né? E a gente tem, né, isso que cuidar da parte interna nossa, com certeza. A gente está falando muito sobre emoções, sobre coisas internas, mas o externo também é legal, porque quando a gente cuida de nós mesmos, a gente está dizendo, né, para o nosso subconsciente que nós somos importantes, que a autoestima tá elevada, e uma série de outras coisas, a roupa que a gente veste, acho que tudo isso, na minha opinião, faz muita diferença, assim, sabe? Você ter esse autocuidado. uhum, Porque, de novo, se você quer cuidar de outras pessoas, você tem que cuidar de você internamente e também externamente, não é só internamente. É aquele discurso de, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou, né? mas a pergunta é: você gosta de você do jeito que você é? Exato, né? Aí a pessoa fala, não, eu tô bem assim, mas no fundo, se tivesse um pouquinho melhor, ia tá melhor, né? Então, a liderança para mim agora se resumiu em uma palavra, né? Auto alguma coisa. Porque a liderança começa no auto tudo, auto eu, auto liderança, auto conhecimento, Uhum. autocuidado, que tem a ver com o que é o auto, né? É eu mesmo. Então, a liderança começa em mim, certo? Exatamente. E principalmente assim, quando você fala de amor, de cuidar de si, né? Tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente preza, a gente toma cuidado.
Então, se você está relaxando na tua vida, na tua saúde, na tua aparência, enfim, significa que você é um retrato de que você não está se amando. Imagina o seguinte, sabe aquela pessoa que tem aquele carro antigo, né? Meu pai tem um Opala 76. Né? Então ele tem um cuidado, um zelo com aquele carro e, né, e lava e faz o polimento e cuida dos detalhes e tudo mais. Então assim, ele ama aquele carro. Por ele amar aquele carro, ele cuida com todo o zelo. Agora, uma outra coisa que ele tem, ele não dá bola, porque não é importante para ele, ele não cuida e tá tudo certo e não é o mesmo tratamento, a mesma intensidade. Com a gente é assim também. Quando a gente gosta da gente, a gente tem prazer em investir em si, tem prazer de cuidar de si. E aí, quando a gente pensa em liderança, tem a ver com o que eu estou entregando para o outro, porque liderar é um ato de servir. Né? Liderar, se a gente entrar no conceito de liderança, né, é a capacidade, a habilidade de você influenciar pessoas para seguir um determinado caminho para um bem comum. Agora, se você não tem um amor dentro de você, porque a gente fala de relação, de falar de pessoas, se você não tem um amor dentro de você, você vai acabar transmitindo a mesma raiva que tem em você para outra pessoa. Agora, se você tem amor, você consegue também transmitir esse amor às pessoas, conduzir, influenciá-las amorosamente para seguir um determinado caminho. Então, uma coisa que é uma crença geral que as pessoas têm, que lidar com pessoas é difícil. Não, difícil é lidar com você. Né? Difícil é lidar com a gente mesmo, de a gente olhar para as nossas dificuldades, de a gente ser amoroso com a gente. Né? Quantas vezes nós somos extremamente críticos conosco e aí a gente acaba transferindo essa crítica para as outras pessoas. Eu sempre gosto de fazer uma comparação assim. Se você tem alguma falha, tem alguma dificuldade, né? Se trate como você trata uma criança pequenininha que se machucou. Né? Se você escorregou, pisou na bola, em vez de você vir com crítica, igual a criança caiu, se machucou lá, tá lá chorando, você vai acolher aquela criança e dar para ela aquilo que ela precisa. Né? Vai curar do machucado, resolver a situação, consertar, levar para o hospital, não importa. Mas você vai acolher, você não vai apontar o dedo para a criança, porque você se machucou. Tem uns dois que faz, mas enfim. Né? Mas uma pessoa saudável vai acolher. E nós precisamos aprender também a se tratar com respeito a si mesmo. Né? Acolher as nossas dificuldades, acolher as nossas limitações amorosamente, mas conduzindo para uma evolução, para um lugar melhor. Ninguém evolui com crítica. Agora, se você quer trabalhar com liderança, você precisa olhar amorosamente com você, mas não quer dizer que é passar a mão na cabeça nas bobagens que você faz. Percebeu que faz bobagem? Ótimo, ó, percebi, vou mudar, vou corrigir, vou consertar. Isso tem a ver com responsabilidade. E às vezes as pessoas elas fazem bobagem até como líderes. E os líderes, eles todos são seres humanos, né? E todo mundo falha, todo mundo tem uma dificuldade. E se você vem com pedras para você, você também vai tratar as outras pessoas com pedra. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de liderança, né, e a capacidade de influenciar, não é só em relação a uma equipe, mas em relação à sua família, em relação aos seus amigos. Então, eu pensar assim, como eu me olho, como eu me trato, como eu transmito isso para as outras pessoas. Né? Então, se você é tolerante, você consegue também conduzir, não quer dizer ser condescendente. Perfeito, Iris. Quando você estava falando aqui, né, a gente falou sobre aparência e tudo mais, tinha sabe como que eu identificava quando a pessoa estava desmotivada com a empresa? Pela roupa que ela vestia. Não é um preconceito, você vai me entender. Uhum. Com certeza, na grande maioria dos casos, quando a pessoa estava desmotivada, ou estava triste, ou estava depressiva, etc., ela não tinha o mesmo nível de cuidado com ela mesma do que quando ela estava mais feliz, com a autoestima elevada, quando ela estava motivada na empresa. Então você via pelo rosto da pessoa. Sabe que a pessoa ia trabalhar ali com sono, você percebia que a roupa já não era do jeito que ela não tinha o cuidado de se vestir bem para ir trabalhar. Você percebia que o autocuidado ia por água abaixo quando a pessoa estava desmotivada.
E eu acho que isso, o contrário também funciona. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa está desmotivada, está infeliz, está triste naquele dia, o cuidado que ela tem com ela mesma diminui, como eu falei. Mas o contrário também é verdade. O que é o contrário é verdade? Se eu me cuido, mesmo, independente se eu estou motivado, se eu estou feliz, se eu acordei bem, se eu não acordei bem, se eu não dormi bem. Se eu decido de manhã me cuidar, tirar um tempo para mim, né, fazer um exercício, cuidar da minha aparência, da roupa que eu vou vestir, escolher com calma, tomar um bom café, né, cumprimentar as pessoas, minha família, fazer um negócio legal antes de trabalhar, eu chego no trabalho melhor para trabalhar. Eu chego mais feliz, mais motivado, mais engajado e mais produtivo. Então, é uma via de mão dupla, porque da mesma forma como quando eu estou desmotivado, eu não cuido de mim, ou quando eu estou motivado, eu cuido mais de mim, se eu cuido mais de mim, eu fico mais motivado. Se eu não cuido de mim, eu fico desmotivado. Eu estou falando de mim. Quando eu falo mim, eu estou falando, estou generalizando mesmo. Eu acho que isso tem a ver um pouco aí com você pode falar melhor que eu, mas com a questão psicológica, né? De que quando eu estou me cuidando, minha autoestima vai se elevar, eu me sinto bem, algumas químicas ali são liberadas no seu cérebro, químicas da felicidade, químicas de bem-estar, de prazer, etc., quando você faz um exercício físico. Ou seja, isso tem a ver com química, com psicologia, com biologia, né? Do ser humano. Então, se você. E essa dica que eu vou dar aqui, você pode, se eu tiver errado, você me corrige, mas a dica que eu daria para a pessoa é que, independente se ela acordou bem ou não, tente se cuidar, né? Acorda um pouco mais cedo e cuidar de você, da sua saúde, da sua família, né? Tomar um bom café, cuidar da sua aparência e vai para o trabalho e veja como que é. Homem ou mulher, tanto faz. Sei que mulher acaba se cuidando um pouco mais do que homem, né? Passa maquiagem e tudo mais, mas se você é homem, também tente. Tire um dia para fazer, um dia na semana e faça isso. Você vai ver que o seu dia vai ser bem diferente. Vai ser mais produtivo, vai ser mais feliz, você vai render mais. E isso é uma bola de neve, eu acho, Iris. Porque quando meu dia é mais feliz, mais produtivo, eu chego em casa mais feliz para poder ter energia para poder cuidar da minha família e no outro dia me dá mais vontade de fazer isso de novo. Exato. Então é uma energia que se renova, né? É muito interessante. Uhum. É por aí. E aí tem aquela coisa, né? Não espere a motivação para agir. Haja que a motivação vem. Quando você Isso. começa a se movimentar, as coisas acontecem. Essa semana eu vi uma frase que eu gostei bastante que diz assim: coisas boas acontecem no caminho de quem está caminhando, né? Então, se coloque em movimento, né? Não espere as coisas, eu vou só quando eu tiver vontade, ou aquela pessoa assim, eu não tenho coragem, eu vou esperar quando eu tiver coragem. Se você esperar ter coragem, né, você não vai fazer nunca. Então, põe a força de vontade ali no bolso, né? E segue do jeito que dá, sem cobranças. Uma coisa que eu gosto de trazer muito para as pessoas é que quando elas vão se empreender alguma coisa nova, vão se desafiar, seja no trabalho ou na vida pessoal, elas colocarem como se fizessem um experimento, né? Porque Uhum. quando a pessoa fala que eu vou tentar, ela já está dizendo que não vai fazer. E quando ela coloca que ela vai fazer, mas se ela tem uma autocobrança muito grande, ela vai colocar tantos empecilhos, olhar tanto para as dificuldades, que a energia que ela teria para fazer o movimento já se perde nas objeções que ela cria dentro de si, né? Que são as crenças que a gente estava falando. Então, o que eu gosto de. A dica que eu dou para as pessoas é se coloque a experimentar. O que é experimentar? Você vai fazer e vai ver o resultado. Igual você vai experimentar, vai numa loja, vai ver uma roupa, um sapato, você acha lindo o sapato e você experimenta para ver se serve. Se serve, ótimo, se não serve, beleza. Agora, as pessoas ficam naquela, será que eu vou? Será que eu não vou? Se não der certo, não der certo, não deu certo. Paciência, né? Você vai reavaliar o resultado, reavaliar a sua ação e direcionar para o resultado que você quer, né? Então, é legal assim, a gente começar a se colocar como experimentando e não esperar que você vai ter aquele resultado, mas fazer e verificar qual foi o resultado.
em vez de expectar o resultado. É verificar. Vai numa direção e vendo o que vai dar. Legal, muito bacana. Ô Iris, e para o pessoal que está assistindo a gente aqui, a gente falou bastante sobre autocuidado, autoliderança, auto tudo, né? Existe algum, dentro da constelação, e aí voltando, né, para o assunto da constelação, existe algum exercício prático que a gente pode fazer? Eu sei que você preparou uma coisa aqui para a gente hoje, né? O pessoal que está nos assistindo, tem algum exercício que você poderia passar para eles fazerem para identificar um pouco mais disso que a gente está falando, para sair um pouco da teoria, né? Para eles poderem experimentar, assim como você está falando, né? De fazer experimentos? Ah, ótimo, tem sim. Primeiro, né, quem está assistindo, está gostando, quiser mandar sua pergunta, né? Logo, logo a gente abre para pergunta. E se você está gostando dessa live, manda um aviãozinho lá para outras pessoas. Está lembrando de alguém que ia gostar de ouvir isso? Manda um aviãozinho, você vai estar abençoando seu amigo, a pessoa que você gosta. Né? A questão da constelação, né, tem a ver com as prioridades e tem a ver também com liderança. Liderança tem a ver com administrar a si mesmo, administrar a própria energia e prioridades. Tá? Então, assim, quem está aqui, está ouvindo, vamos fazer um exercício, pega papel e caneta e manda aviãozinho. Mas pega um papel e caneta e a gente vai fazer o seguinte exercício, né? Tá. Ótimo. Você vai fazer uma tabelinha. Então, você vai escrever embaixo assim. Você vai escrever primeiro mãe, embaixo do mãe. Você vai escrever pai. Embaixo você vai colocar profissão ou trabalho, né? O que você achar que faz sentido para você. Você vai colocar, se você tem esposo, esposa, companheiro, namorado, enfim, um relacionamento, se você está no relacionamento, senão não coloca, né? E embaixo também, se você tem filhos, você coloca filhos em geral, se é 1 ou 2 ou é 5, não importa. E você coloca embaixo também eu. Então, feita essa listinha, será que todo mundo já fez a listinha? Feita a listinha, você vai fazer o seguinte, ao lado, você vai colocar um número, mas esse número é o seguinte, imagina assim, que de manhã você acorda e você recebe do universo 100% de energia. Você recebe esse 100% de energia. Desse 100%, o quanto você vai dedicar, o quanto você dedica no dia a dia, para pai, para mãe, para o seu cônjuge, para o trabalho, para você mesmo, para os filhos. Você vai colocar a proporção, ou seja, aquele 100, o quanto você vai dividir. A soma de todos tem que dar 100, né? Então, senta lá e dá uma olhadinha. Quanto que você coloca de energia, por exemplo, na sua relação com a sua mãe, né? Se você visita ela todo dia, se você telefona toda hora, se você gasta muito tempo resolvendo os problemas, se não, eu vejo minha mãe de vez em quando e tá tudo certo, né? Com o seu pai é a mesma coisa, então quanto você às vezes acaba carregando, resolvendo o problema dos outros, resolvendo problemas dos seus pais, ou não, se é uma relação legal, bacana, quanto de energia você coloca no seu relacionamento, no seu casamento, certo? Quanto que você está colocando para os seus filhos e o quanto que você está olhando para a sua profissão, colocando energia no seu trabalho, na profissão e em você mesmo. O que seria em você mesmo? Quanto tempo de energia que você dedica para cuidar de você, para olhar para os seus sonhos, para você fazer alguma coisa que você gosta, para outras relações que são importantes também na sua vida, né? Então, faça uma proporção ali, dá uma olhadinha, né? O quantos por cento você coloca em cada um do seu 100% de energia, vê certinho se deu a soma, e aí quem terminou, manda um joinha nos comentários aí. Aí eu já vou saber que a gente já vai seguir para a segunda etapa do exercício. Não é um exercício muito fácil de fazer. A primeira vez que eu fiz, eu não achei muito gostoso, não. Confesso para vocês. Mas ele é bastante revelador e tem a ver muito com a questão do autoconhecimento.
Então eu tenho 100 pontos, né? 100 energia. Falou, tem que distribuir entre os 5 itens aqui, né? Mãe, pai, trabalho, esposa, filha e eu, Exato. no caso. Aham. Legal. Então a pergunta é, né? Vocês podem até colocar aqui nos comentários. Qual é a área, qual é a pessoa que teve maior porcentagem? Comentem aqui para dar uma olhadinha para saber como é que tá isso. Ó, no meu caso, deu trabalho em primeiro, né? Muita Uhum. dedicação ao trabalho, porque a gente acaba passando a maior parte do tempo do dia nosso no trabalho. Em segundo lugar, eu, Ai, que legal! cuidando Que bacana. bem de mim aqui. E aí, lógico, né? Esposa, filha. Em último lugar, pai e mãe, porque a gente acaba vendo menos pai e mãe no dia a dia, para quem é casado aí, né? Uhum. É, mas tem os que estão casados que vão todo dia na casa do pai e da mãe. Tem também. Tem também. O que é interessante, né? É você fazer algumas perguntas. Isso, essas proporções que você colocou, né? Tá equilibrado? Tá saudável? Né? Se às vezes você está colocando energia demais em um lugar e não em outro, que poderia ter, não existe certo nem errado. Né? O que existe é como que você está e como que você administra. E a mesma coisa na liderança, não existe o certo ou o errado, mas é como você vai conduzir e o resultado que você vai chegar. Né? Então, dá uma olhadinha, pô, se está equilibrado, como que deveria ser para você dentro da sua realidade? Uma coisa que é importante é assim, quem colocou ali uma porcentagem muito grande, muito maior, com pai e com mãe, se somar pai e mãe dá porcentagem maior do que, por exemplo, seu cônjuge, significa que alguma coisa está errada. Né? Significa que você está olhando para o passado e que você não está olhando para a sua vida, para o seu futuro. Porque quem é a pessoa mais importante da sua vida é você. Né? Então é importante você separar, ter o tempo de investir em você, no teu crescimento, no teu bem-estar, no teu autocuidado. Isso não exclui as outras pessoas. Muita gente tem uma ideia de que cuidar de si significa excluir as outras pessoas ou ser egoísta, né? Ah, eu vou falar não pro outro, então eu tô sendo egoísta e eu não tô cuidando do outro. Não. Quando você se ama, você se cuida, você consegue transbordar o seu amor para outra pessoa, né? Agora, se você fica primeiro o outro e depois eu, né? Você acaba, tipo, tirando de você, dando para o outro e você fica na carência muitas vezes e aí começa a exigir da outra pessoa. Então, quando a Bíblia fala, né, amar ao próximo como a ti mesmo, você precisa primeiro se amar para depois transbordar para outra pessoa. Né? Você precisa primeiro investir na sua família atual. O que é família atual? Né? É seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, companheiro, companheira. É essa relação que vai levar você para o futuro. É a pessoa que vai caminhar com você para o futuro. Porque outro dia eu fiz um treinamento, eu achei muito engraçado, que eu perguntei assim, o que é mais importante, né? Sua namorada, sua esposa ou a mãe? Eles falaram, mãe, porque só mãe é uma só e a namorada a gente troca. Mas espera aí, né? Mãe é uma só, mas a mãe precisa estar dentro do coração. E a outra pessoa está junto como caminhando para a vida, né? E isso tem a ver justamente com a lei da hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber, que eu estava falando das constelações, né? Então, relações de casal, ela precisa ser equilibrada, precisa ser troca de iguais. Numa relação de liderança dentro de uma empresa, também precisa ter a troca, o respeito à hierarquia, mas ter a troca igual, proporcional àquilo que se entrega e àquilo que recebe. Então, assim, analise, né, as suas porcentagens e verifique, assim, para onde você vai se você continuar assim, né? Se às vezes está exagerado no trabalho, tem pouco no casamento, o que vai acontecer, né, com a sua família, com seus filhos? Ou se você está exagerado demais no casamento, tem pouca coisa no seu profissional, o que vai acontecer? Então, é fazer essas perguntas, analisar a si mesmo e ver, esse caminho que eu estou tomando me leva para o lugar onde eu quero, me leva para um lugar melhor, ou ao contrário, está me levando para um caminho que eu não estava percebendo que eu estava indo para o abismo.
né, para um lugar desconfortável, né? E aí, sim, pergunta que eu deixo para vocês. O que precisa ser mudado? O que você vai fazer para mudar? Para ir para o caminho, que aí tem a ver. Você enxergou e aí você tem a possibilidade de fazer diferente. Às vezes as pessoas enxergam alguma coisa que não é legal e ficam chateadas por estar vendo um defeito, por estarem vendo uma dificuldade. Ou fique feliz, porque agora que você está vendo, você pode fazer alguma coisa com isso. Né? Então, não sei, para quem está assistindo aí, como é que tá? Vocês estão gostando? Fez O sentido? pessoal comentou bastante aqui, eu estava vendo aqui os comentários, o pessoal comentou aqui qual foi a classificação de cada um. Bem Não está interessante. aparecendo aqui para mim, não estava vendo. Não apareceu? Não. Para mim está aqui os comentários, né? Que legal. Agora, uma coisa que eu acho interessante desse exercício, né, é que sim, não tem certo nem errado, né? A gente não está falando você tem que se dedicar mais à família ou mais ao trabalho. A gente está dizendo que você tem que ter consciência de onde você está colocando essa energia e se para você isso está bom, porque isso vai te levar para algum lugar, né? Se você tem consciência hoje que você está colocando muita energia no trabalho, muita energia em pai e mãe, e esquecendo, por exemplo, do seu marido, da sua esposa, isso vai te levar para algum lugar, né? É esse o lugar que você quer ir? Porque, de novo, a gente está voltando na ideia da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer ou o que acontece conosco. Então, muitas vezes você fala assim, poxa, meu marido, minha mulher me abandonou. Mas, às vezes, você está tendo atitudes ao longo de vários anos que você não percebeu que culminou nisso. Ó, fui demitido no meu trabalho, não sei por quê, né? De novo, você talvez não estava colocando a energia necessária no seu trabalho, não estava nem percebendo. Então, achei muito legal esse exercício, porque ele traz à tona uma coisa que talvez você olhou e falou assim, isso aqui eu já sabia. Mas de fazer o exercício, você ficou ali com uma pulguinha atrás da orelha, você ficou intrigado com a resposta. Eu tenho certeza que ficou alguma coisinha ali e que amanhã você vai começar a tomar atitudes diferentes para mudar, né? Então, o que a Elis falou é muito importante. Primeiro é o autoconhecimento, saber onde você está, o que você está fazendo na sua vida. E a partir do momento que você descobre o que você está fazendo na sua vida, toma uma atitude, né? Não adianta também olhar para esse gráfico e falar assim, é assim mesmo, a vida é assim e está tudo bem, né? Não, você tem que olhar e falar, não é esse o caminho que eu quero. Vou dedicar mais tempo, mais energia. E não tem a ver só com tempo, né, Iris? Como eu falei, por exemplo, eu falei do trabalho porque eu passo mais tempo no trabalho. Mas acho que tem a ver mais com energia mesmo, né? Porque se eu passo mais tempo, por exemplo, com a minha filha, mas não é um tempo de qualidade, eu não estou dedicando essa energia a ela, né? Então não tem a ver muito com tempo, né? Tem mais a ver com Exatamente, tem a ver com qualidade, com a energia que você está colocando e com a disponibilidade, a abertura. Você falou, não adianta você colocar um tempo, por exemplo, com a filha, mas aí você está olhando no celular e a filha pedindo a sua atenção. Né? Então é a questão da qualidade nas suas relações. Legal, muito bom. Ô Iris, você comentou no começo, né, que a constelação ela tem 3 leis, que é pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Comenta um pouquinho mais, porque eu achei muito interessante, porque isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, quando você quer reter um talento numa empresa. Se você mostrar, se a sua empresa tiver e você conseguir mostrar para o seu talento ali, né, para o seu colaborador, se ele se sentir pertencente, se ele conseguir ter equilíbrio na vida pessoal e profissional, e se ele entender que tem uma hierarquia, eu não estou falando hierarquia a hierarquia comum que a gente costuma ver nas empresas, mas uma hierarquia assim de que qual é o meu posicionamento aqui dentro, quem eu sou dentro dessa empresa, você consegue ter mais motivação e engajamento do seu funcionário. Então, eu achei muito interessante isso. Você quer comentar, destrinchar um pouquinho mais esse assunto das leis aí? O que significa essas 3 leis aí? Tá, adaptada para o ambiente organizacional ou no geral? Não, pode ser no geral. No geral. A lei do pertencimento significa que falando em sistemas familiares, todos têm o direito de pertencer. Se fazem parte do sistema familiar, eles pertencem. O que acontece muitas vezes? Uma pessoa que ela tem um comportamento que é tido como ruim, como absurdo,
a tendência das famílias, dos sistemas familiares, é excluir aquela pessoa ou esquecer pessoas, por exemplo, uma pessoa assassina, um pedófilo, um aborto, né, uma criança que não nasceu. Aborto é super comum serem excluídos, porque parece que, assim, para muita gente, parece que porque não nasceu não é um filho, e é um filho, né? Então, quando acontece isso, né, acaba gerando um desequilíbrio no sistema. Por mais que a pessoa tenha feito alguma coisa que não foi legal, né, por exemplo, um assassinato, um estupro, alguma coisa assim, um abuso, ela tem o direito de pertencer. Isso não exime ela da responsabilidade do ato dela, daquilo que ela fez. Mas a gente precisa entender que, como a vida vem de muito longe, e assim como alguns hábitos, alguns conhecimentos, algumas formas de agir, a gente vem adquirido dos antepassados, a dor, o abuso vem também. Então, todas as famílias, elas têm uma parte, vamos dizer assim, um amor saudável, que foi o que trouxe nós estarmos aqui, que trouxe a vida, mas também tem um amor doente. E quando a pessoa, por exemplo, ela foi vítima, assim, desse amor doente e ela acabou reproduzindo essa dor no comportamento dela, a tendência das pessoas é excluir, mas ele, na verdade, faz parte, ele está denunciando aquela dificuldade do sistema familiar. Então, todos têm direito de pertencer e todos têm o dever de responder por aquilo que fazem. Então, essa é a questão do pertencimento. Trazendo para o ambiente organizacional, né, a pessoa, para pertencer, ela tem que estar contratada, certo? Então, ela faz parte. A diferença é que ela precisa ter uma entrega para continuar pertencendo ao sistema organizacional, à empresa. Se o cara não trabalhar, não entregar, ele cai fora, né? Só que a partir do momento que ele entra na empresa, ele precisa ser acolhido como parte como aquela pessoa que também vai integrar, que também vai agregar. E isso não tem a ver com balãozinho, com florzinha, com cartãozinho de chocolate a hora que a pessoa entra. É gostoso? Mas isso não é pertencimento, né? A pertencimento tem a ver com ser olhado, ser acolhido, ser ajudado, ser visto, ser orientado, dado aquelas informações que a pessoa precisa quando ela está se adaptando dentro da empresa. Então, aí vem a lei daí também da hierarquia. Dentro da constelação, né, das leis sistêmicas, fala o quê? O mais velho tem mais força, mas o mais novo tem prioridade. O que significa? Que os pais são maiores e os filhos são menores. E os idosos são maiores, vamos dizer, os avós são maiores que os pais, porque eles têm mais sabedoria, eles trazem a vida que veio de longe e vai passando, né, para os filhos. Então, os avós são maiores, os pais são, vamos dizer, os menores, mas estão ali no caminho do meio, e os netos são os pequeninos. Mas quem tem prioridade no sistema? As crianças, os menores, porque eles precisam ser conduzidos, eles precisam ser olhados, eles precisam ter mais energia, serem orientados. Trazendo para o ambiente organizacional a mesma coisa. O líder, né, a pessoa que está numa hierarquia, num cargo maior de responsabilidade, ele tem mais peso e ele precisa ser respeitado pelo conhecimento dele, pela bagagem que ele traz, pela sabedoria, pelas responsabilidades que ele carrega. Ao mesmo tempo que ele tem o dever de conduzir essa pessoa que está entrando, que está mais nova, dar essa prioridade para a pessoa se adaptar, para a pessoa conseguir produzir, que a pessoa conseguir se orientar, né? Então, o colaborador novo, quando entra um líder, ele precisa, quando entra um colaborador novo, o líder precisa ter esse cuidado com essa pessoa que entra, para quê? Para ela se sentir acolhida, orientada e conduzida até ela aprender a caminhar com as próprias pernas e fazer seu caminho ali dentro, né? E aí entra o equilíbrio do dar e receber, que aí acho que dá o tema de uma outra live. Sim. Que tem a ver com adultos, a entrega tem que ser, a troca tem que ser igualitária. Que é isso, né? Eu entregar, eu devolver, ter as trocas, eu entregar para o outro na mesma medida que eu recebo. Então, se eu recebo uma coisa legal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa um pouquinho melhor para retribuir para a pessoa. E a pessoa retribuiu aquele melhor, ela vai fazer um pouquinho melhor. E assim as relações elas vão se expandindo e se aprofundando,
né? Então, isso é interessante. Agora, se a pessoa dá muito, vamos dizer assim, e o outro, falando uma relação de casal, e o outro não entrega na mesma medida, começa a haver essa diferença, começa a haver desconforto, aí começa a haver as cobranças ou mudança do nível de relação, porque quem dá mais e quem recebe, né, aí fica uma relação de pai e filhinho, né, mamãe e filhinho, que a mamãe dá e o filhinho recebe. Tem muitos casais que acontecem isso. Na liderança, a gente também precisa ter esse cuidado de que a troca também tem que ser equivalente à responsabilidade da pessoa, né, ao cargo que ela ocupa, e aí o salário também tem que ser equivalente. Então, tem que ter o equilíbrio entre as trocas, né? Isso tem papo aí para Tem. outra live. Inclusive, Iris, eu tô cheio de ideia aqui de live. Queria ouvir a opinião do pessoal aí que está assistindo. O que vocês acharam, pessoal, dessa live aqui? Vale fazer uma aqui? Eu queria fazer uma live aqui sobre essas leis. Eu acho que dá, assim, até mais do que uma live, né? Para a gente explorar um pouquinho mais essa questão do dar e receber, que eu achei super legal, né? O seu posicionamento como pai, como filho, como que você se posiciona no trabalho, na sua vida pessoal, etc. Questão do pertencimento, equilíbrio. Vamos fazer uma live só falando disso? O que você acha? O que você acha, pessoal? Pessoal topar aí um O pessoal coraçãozinho. topar aí, ó. Se tiver Uhum. aí, como é que é aquelas metas? 100 mil likes, faz uma live só É. falando disso. O Iris, enquanto o pessoal vai escrevendo aí, se topa essa live, eu tenho uma pergunta aqui que é bem coerente com isso que você está falando, né, do equilíbrio. É uma pessoa que perguntou como é que eu sei se a relação minha com o meu funcionário, com o meu colaborador, está sendo recíproca? Como é que eu descubro que Uhum. está sendo, eu acho que ele quis dizer, está sendo equilibrada, dessa forma como você falou do equilíbrio, né, do dar e o receber. Isso é bem interessante. Primeiro, quando você vê que a motivação da pessoa, né, e vai realmente de uma questão de avaliar, né, qual que é a responsabilidade, o que a pessoa já tem de competências, qual que é a entrega que ela está fazendo e como que a empresa, como que a organização está retribuindo, né, se isso está igualitário ou não. Às vezes o colaborador está entregando muito mais, né? E ele não está sendo reconhecido por entregar além daquilo que é da responsabilidade dele. Com o tempo, isso acaba gerando desmotivação, acaba gerando o turnover, né? A pessoa acaba se desligando da empresa por não se sentir reconhecido. Ao mesmo tempo, quando o outro também está aquém, entrega aquém, e o resultado de salário, de reconhecimento, é muito elevado em relação à entrega, isso também gera uma desmotivação e gera um desequilíbrio, né? Então, aí começa a gerar, às vezes, as confusões e as dificuldades. Então, é interessante você começar, principalmente a observação do que é a entrega. E aí, para saber qual que é o nível da entrega do colaborador, tem que ter claro para a empresa, para o líder e para o colaborador quais são as suas atribuições, quais são as suas responsabilidades. E aí isso tem a ver com descrição de cargo, que é uma parte chata da gestão de pessoas. Eu digo que é chata porque eu não gostava de fazer, mas eu fazia, né? Mas que dá referência para a pessoa. E aí você vê a avaliação de desempenho. E aí envolve também, para corrigir isso, o feedback, né? Fazer a avaliação de desempenho e o feedback. Então, para ver a reciprocidade, é interessante fazer análise. Qual que é a entrega do colaborador e qual que é a entrega da empresa, a retribuição da empresa para esse colaborador. Legal, muito bom, Iris. Obrigado. Tem mais perguntas aqui. E, pessoal, se vocês tiverem perguntas também, por favor, coloca aí que a gente vai ler. E eu vou passar para a Iris aqui e a gente vai ajudar na resposta aí para vocês, tá? Essas perguntas que eu estou lendo foram enviadas na caixinha de perguntas que nós colocamos lá nos nossos stories antes da live. Mas fica colocar a pergunta aqui também. O Iris, tem uma pessoa, isso é uma dúvida assim, constante, como é que eu delego, né? As pessoas, eu vejo muitos gestores tendo dificuldade de delegar, porque eles acham que o funcionário não vai fazer do jeito que deve fazer, ou que eles fazem melhor
do que o funcionário, ou que vai demorar mais tempo para ele explicar para o funcionário do que ele mesmo fazer. Enfim, Isso acontece muito. há uma desconfiança assim, total. Eu sempre falo para eles, como é que é? Tem uma palavra, né? Que é o desapega. Desapega, né? Para de querer controlar tudo, né? Então, a pessoa está perguntando, como é que eu faço para delegar sem desconfiar, né? Esse é um trabalho também de autoconhecimento. Como é que você vê isso? Envolve primeiro um estilo de liderança, né? Se a gente pensar nas lideranças, elas têm vários estilos e cada estilo, cada tipo de liderança é interessante para cada momento e cada situação. É tema de outra live também. Mas vamos pensar o seguinte, né? Essa visão de que pode estar pressão para a pessoa delegada, a pessoa ficar se sentir desconfiada, tem muito a ver com o estilo de liderança que é autocrático, que é eu mando, você obedece. Eu tenho saber e você faz aquilo que eu mando. E esse é um estilo de liderança que, para equipes que é para andarem, caminharem sozinhas, né, não é legal. Então, é interessante rever essa questão da liderança. E aí, como delegar? Primeiro, ensinar. Se você não tirar o tempo de ensinar e se certificar também de que a pessoa compreendeu, que a pessoa tirou as suas dúvidas, que ela tem capacidade de seguir sozinha, de fazer sozinha, você não vai estar delegando, você vai estar delargando. Você deixa para o outro e larga, né? Então, precisa, como líder, precisa ter a responsabilidade, né? Se você vai desapegar, se você desapega, se você sabe, se confia que a pessoa ou se você sabe que a pessoa tem competência para entregar aquela missão que você colocou para ela com qualidade, com responsabilidade. Então, você vai confiar na pessoa sabendo das suas capacidades, né? Agora, a pessoa, se ela está aprendendo, então você precisa ensinar e se certificar. Porque às vezes é aquela coisa assim, eu expliquei para ele, eu perguntei se ele tinha dúvida, a pessoa falou que não. Só que às vezes o colaborador tem tanto medo, tanto receio, que ele explicou, ele está cheio de dúvida, não entendeu nada, mas ele fala para você que entendeu. Aí ele vai perguntar para o colega, como é que é mesmo que faz? Porque eu não sei, né? Então, o jeito de você se certificar, né, é pedir para a pessoa explicar para você como que ela entendeu ou como que é para fazer. Então, usar tem um nome agora que me fugiu, né? Mas usar um feedback que a pessoa vai explicar para você aquilo que você acabou de explicar. E aí você vai fazendo as correções, vai fazendo os ajustes e tirando as dúvidas, né? E aí, a partir daí, beleza, a pessoa entendeu? Entendeu. Ficou com a tarefa? Ótimo. E aí você vai fazer o quê? Acompanhar. Tá indo bem, não tá indo bem, tá certo, não tá certo, até a pessoa se sentir segura para fazer sozinha e depois só entregar os resultados. Então, é uma relação diferente, não é eu jogo para a pessoa e eu vou ficar conferindo, não, você vai acompanhar. E aí você tem uma relação realmente de ir com o coração, com paciência, de olhar para outra pessoa entendendo que ela não sabe aquilo que você sabe, não vai fazer do mesmo jeito, mas você pode orientar da melhor maneira possível. Quando você trabalha dessa maneira, você vai ter uma equipe mais autônoma e aí você vai ter tempo como líder de cuidar de outras coisas e não do operacional. Deixar o operacional e olhar para o estratégico. Sensacional, sensacional. Eu tenho a mesma opinião, tá? Por isso que eu te convidei, né? Por isso que a gente está fazendo uma dinâmica tão gostosa aqui, porque a gente divide muito, assim, opiniões iguais aqui sobre liderança, né? Agora, Willis, você falou agora uma coisa interessante, né? De sair do operacional e do estratégico. Muita gente deve estar se perguntando, pô, mas isso aí só se aplica a líderes mais experientes. Vamos pegar uma pessoa que hoje não tem um cargo de liderança, né? E ela acha até que ela não nasceu com esse dom, que ela acha que é um dom, né? E aí, pegando aqui o gancho, dá uma pergunta. Liderança, dá para aprender liderança? Eu tenho minha opinião, queria ouvir a sua opinião. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não nasci com o dom da liderança, né? Que algumas pessoas têm o dom, que eu não tenho o dom. Eu consigo aprender? Liderança é treinável? O que você acha? Com certeza, com certeza. Eu era aquela pessoa que achava que eu não tinha tino para liderança, até que eu me joguei na fogueira, né? Até que um dia eu resolvi na empresa, eu precisava desenvolver líderes, eu estava ali na gestão de pessoas, e eu precisava desenvolver líderes na empresa, e eu
pensei, bom, vou fazer uma escola de líderes. Eu fiz um curso, tinha feito alguns cursos, tinha estudado, e aí eu me joguei literalmente na fogueira para aprender e ensinar liderança. E foi ali que eu conquistei a liderança, desenvolvi a minha liderança, né, na empresa. Então, sim, liderança é conquistada, mas não adianta você só ler um livro sobre liderança, fazer um curso sobre liderança, se você não se jogar, como você fala, na piscina e aprender a nadar, né? Então, você não aprende a nadar lendo um livro, você aprende a nadar se jogando na piscina e fazendo o que precisa ser feito. Então, dá para desenvolver? Dá. Até porque todos nós somos líderes. Quando a gente posta alguma coisa na internet, alguma coisa bacana, a pessoa te segue. Quando você dá um conselho para o seu amigo, você sendo pai e mãe, você é líder. Então, isso pode sim ser desenvolvido. Todos nós temos a capacidade de influenciar alguém. E aí a gente pode conseguir desenvolver cada vez mais essas ferramentas. Então, é possível sim. Não existe essa coisa assim, a pessoa nasceu líder. Não. Todas as habilidades a gente pode desenvolver. Algumas pessoas têm mais facilidade? Tem. Outras nem tanto. Mas aí depende de você desenvolver. Muito legal. Iris, e aí uma pergunta minha aqui, né? Já que liderança é uma coisa que dá para desenvolver, o que você acha, por onde que eu devo começar? Né? Se eu sou uma pessoa que, assim, de novo, eu acho que eu não nasci com dom, eu não sou bom para ser líder, mas eu descobri nessa live que liderança é treinável. Por onde que eu começo? Agora! Diz que o segundo melhor dia para começar é hoje e o primeiro era ontem, né? Mas aí a gente acaba se culpando. O melhor momento é agora, é quando você percebe, opa, eu posso desenvolver isso, eu tenho capacidade, eu vou procurar as pessoas certas, né? Então, é o se colocar e buscar as ferramentas necessárias, os conhecimentos necessários, as pessoas certas para estar te ajudando, né? E não ir na conversa dos outros, né? Porque eu vejo muito aí gestor antigo hoje dentro da empresa, e aí quando entra um gestor novo, ou uma pessoa que tem aspiração a ser líder, a primeira coisa que ela vai fazer é pedir conselho para esse gestor mais antigo, né? A referência dessa pessoa é o gestor mais antigo. E aí muitas vezes você tem um gestor lá, salvo algumas exceções, lógico, que vai falar assim, essa coisa de pessoas aí, ó, não investe nisso não, pessoas é só você botar pressão, é só você, aquilo que você falou, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e chicotada, pressão, porque funcionário é folgado. E aí passa essa mensagem, né? E vai passando de geração em geração essa coisa. E hoje em dia a gente vê que já não funciona mais. Não. As empresas mudaram, esse é um pensamento do século passado, as inovações estão chegando, as gerações novas estão vindo, eles pensam diferente, eles têm uma relação de trabalho diferente. Aquele rapaz que eu encontrei hoje na caminhada que falou para o outro que fez curso há 20 anos atrás, o último curso dele, hoje em dia a molecada está aí fazendo curso na internet o tempo todo. E não tem desculpa, porque tem a nossa live aqui, que é gratuita, a pessoa pode assistir no celular. No YouTube tem inúmeros conhecimentos, cursos gratuitos. Tem as plataformas também que você pode fazer, tem cursos lá no Udemy, não sei se todo mundo conhece, mas Udemy, procura no Google depois. Tem curso lá por 20, 30 reais, muito barato, né? E tem, obviamente, tem as minhas mentorias, dos meus treinamentos, a Iris também, depois pode falar um pouquinho do trabalho dela, ela tem também muito conhecimento para agregar aí para vocês. Então, assim, conhecimento tá aí, né, Iris? Só não faz quem não quer. Tempo a gente arruma, porque a maioria dos meus alunos, olha que interessante, não sei como é que é seus alunos, Iris, mas uma vez eu fiz uma pesquisa perguntando como que os meus alunos assistem meus cursos. E a maioria respondeu lavando louça ou jantando. Eles colocam lá o celular para rodar. Também, dependendo do curso. Manda a ver, né? Porque lavar louça é uma tarefa muito chata. Então você coloca lá o celular com o Flávio falando e vamos mandar ver na louça enquanto o Flávio fala, ou jantando. Então, assim, você vai ter que parar para jantar. Você vai ter que parar para almoçar. Então, por que não colocar o Flávio, a Iris lá falando, né? Te agregando um conhecimento enquanto você come tranquilamente, ou lava a louça, ou enfim, faz o que você... Ou então, hoje com o YouTube, ficou muito gostoso, né, de estudar. Porque você coloca na sua TV, senta na sala ou deita no seu quarto,
e assista TV ali no YouTube, não precisa nem ficar segurando o celular na mão. Então, adquirir conhecimento ficou muito fácil. Nessa live você aprendeu que você é responsável por correr atrás das suas coisas. Ninguém. Não adianta você falar do Lula, do Bolsonaro. Se você não correr atrás, se você não, né, não cuidar da sua própria vida, as coisas não vão acontecer para você, né? E mesmo que você fale, hoje eu não tenho recursos financeiros para investir num treinamento, uma mentoria mais cara, comece pelo gratuito, vai ganhando conhecimento, você vai ver que as coisas vão melhorar no seu trabalho, você vai começar a ganhar mais, logo você vai poder investir num treinamento maior, numa mentoria, né? Mas faça. Faça porque realmente, assim, é o que vai mudar o seu jogo, é o que vai mudar a sua vida, né? Conhecimento nunca é demais, e conhecimento muda tudo, você se liberta, você conversa melhor com as pessoas, tem mais oportunidade, enfim, você realmente, assim, começa a prosperar mais na vida quando você investe em conhecimento, né? Então, eu gostei muito dessa live aqui. Eu não sei se mais pessoas têm perguntas. Se a Tem uma Iris pergunta aqui da Genice. pode Posso falar. falar? Como ressignificar para a equipe a sua maneira de liderança? Se estou entendendo que ressignificar seria assim, a pessoa mudou o seu estilo de liderar e gostaria de que a equipe compreendesse. Eu diria assim, solta. Oi, Oi. Iris. Posso interromper rapidão você? Aham, Desculpa pode. interromper, mas só complementando essa pergunta, uma coisa que eu ouço muito também, foi uma mulher que perguntou? Genice. Eu tenho muitas alunas mulheres, né? E as meninas me perguntam assim, Flávio, como é que eu me imponho para a equipe? Como é que eu, por exemplo, muitas vezes a pessoa veio de uma equipe, ela fazia parte de uma equipe e ela virou chefe dessa equipe. Então, ela tem dificuldade de delegar, dificuldade de pedir, né? Porque até ontem era colega de trabalho, agora ela é chefe dessas pessoas. Então, ela tem uma dificuldade de ganhar respeito dessas pessoas, né? E as meninas também falam muito para mim que elas têm dificuldade de lidar com o liderado homem. Porque, enfim, sei lá, elas acham que não respeita tanto. Acho que tem a ver com essa pergunta também. Então, se você puder falar sua opinião, né, nesse contexto geral aí, eu acho que seria legal também. Ia ajudar bastante É, gente. ótimo. De uma maneira simples, né? Primeiro que, assim, o jeito feminino de liderar é diferente do jeito masculino, tá? Então, uma coisa é as mulheres, falando de mulher, é respeitar a sua essência e seu jeito. Então, o jeito feminino de liderar é um jeito de olhar, de acolher, de perceber, de utilizar a intuição e conduzir, né? É diferente de um jeito masculino que é mais diretivo. Não quer dizer que você não vai ser diretiva, não quer dizer que você vai se posicionar. É respeitar qual é a sua essência, né? E essa questão, se você tinha um colega, você estava numa equipe e você subiu e aí você assume um cargo de liderança com os teus colegas, é realmente desafiador, porque tem a ver com outras pessoas, pode ser que tenham mais tempo de empresa do que você, né? E isso precisa também ser considerado, falando da lei da hierarquia também. Então, considerar a sabedoria das outras pessoas, mas também o cargo que você está. Então, é você saber se relacionar com essa pessoa considerando todo o conhecimento que ela teve, né? E isso que faz uma grande diferença na liderança, que tem a ver com pertencimento, porque às vezes a pessoa sobe, agora eu sou líder, eu sou mais que vocês, eu mando e vocês obedecem. Principalmente se você sai de dentro da equipe, você precisa ainda estar com uma visão de que eu faço parte da equipe, eu tenho mais responsabilidade e agora eu conduzo isso, né? Então acaba sendo tem a ver com um estilo de liderança mais participativo, mais de troca e condução, como se fosse quase praticamente na mesma linha colaborativa, mas entendendo que você que vai dar o direcionamento, que vai conduzir. É bem desafiador, é profunda essa Uhum. pergunta, né? Mas é interessante. E o ressignificar, você não é que você vai dizer para a equipe, porque muitas vezes a gente fala, eu vou fazer isso, eu sou aquilo, agora o partido é diferente. Se você falar, muitas vezes as pessoas ou vão rejeitar, ou vão criticar, ou não vão compreender. O melhor é você aos poucos vai mudando o seu comportamento e aos poucos as pessoas vão se adaptando.
E se Legal. não se adaptar à paciência, aí precisa ser tomada uma decisão enquanto líder. Aí vem a parte, às vezes, mais diretiva e mais chata da liderança. Tem uma coisa que a gente não falou do alto, que tem a ver com isso. É a autoconfiança, né? Então, confie em você. Confie em você. Se você chegou no cargo de liderança, é porque você merece. Então, confie em você, mesmo que as pessoas ainda estejam desconfiadas, né? Se você vai ser boa ou não, bom ou não para eles, tenha confiança e siga em frente. E não Uhum. precisa querer impor nada. Esse que eu acho interessante, sabe? Eu estava falando do líder iniciante que pede conselho para os mais velhos, e às vezes acontece isso. Na mulher, ela tem toda essa questão que você falou do acolhimento, né? Da influência, ao invés de ser mais diretiva e falar o que deve fazer, ela influencia, etc. E aí ela vai ouvir conselho de uma outra pessoa que tem uma visão distorcida e vai falar para ela, não, você tem que ser mais assertiva, você tem que ser mais, eu ouço muitas palavras, pulso firme, você tem que mandar mais, né? E na verdade, e isso eu fiz uma live uma vez, que era uma live só para mulheres, né? Que é a liderança feminina. Quais são as oportunidades que tem para as mulheres aí no mercado de trabalho para liderança? Eu falei muito sobre influência, por quê? O que acontece? Essa geração mais nova, eles não querem mais saber de ter um chefe mandão, mas eles ouvem muito quem tenta influenciá-los. E aí, nesse aspecto, todas as empresas já estão percebendo que as mulheres conseguem fazer isso melhor que os homens. Justamente porque elas têm essa questão da influência. Olha só que interessante, né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um boom nunca antes visto de empresas querendo mulheres na liderança. Porque enquanto antes tinha, né? Bom, algumas pessoas aí, enfim, comentam que tem mais homens, que as oportunidades são mais para os homens, etc., na liderança. Hoje esse jogo está invertendo. Porque por essa demanda da geração mais nova que está vindo aí, eles demandam habilidades de liderança que tem mais a ver com as mulheres. E aí o que acontece? Grandes empresas, eu citei algumas aqui na minha live, grandes empresas famosas aí, já tem até meta, né, de ter X% de mulheres na liderança, que é maior, mais do que, no mínimo 50-50, homem e mulher, mas muitas vezes mais mulher do que homem por conta disso. E por conta da diversidade também, né? Porque eles perceberam que essa diversidade, além de fazer muito bem para a empresa, em termos de lucro, ela é benéfica para os liderados, porque traz aí um equilíbrio, né? É aquilo que você estava falando, o equilíbrio, né? Entre a gente falou muito de equilíbrio vida pessoal, profissional, etc., mas é aquele equilíbrio de líder mesmo, porque você tem de um lado uma pessoa acolhedora, que influencia, do outro lado você tem também a característica masculina, que não é ruim, que é da assertividade, da objetividade, etc. Não estou aqui dizendo que um é melhor que o outro, não. Estou dizendo que cada um tem uma característica diferente, Exato. né? E que os dois são muito bons para a liderança. E que as mulheres estão tendo esse boom agora, que é muito interessante, porque as empresas estão percebendo que existe uma demanda de mercado para isso. Olha que legal, né? Então, eu queria dizer isso só para incentivar as mulheres que estão aqui a não ficar achando que está atrás, que né, que estão erradas, ou que ficar com essa insegurança. Vai em frente mesmo, tenha segurança em você, né? E aposta, porque vai. Se você está lá, se você foi promovido, é porque você merece. Você tem muitas coisas boas aí para agregar, né? Uhum. E se tiver dificuldade, chama a gente, né? Ou eu ou Ah, você. Estamos aí para ajudá-los. oi, não sei se tem mais alguma pergunta. Você viu alguma pergunta aí? Acho que eu não vi mais nenhuma aqui. Não, depois eu não vi. Só alguns comentários, né? A Elogiando. Simone Maraus falou que faz muito sentido, a Denise falou de confiança, né? Então, nossa, muito legal a participação de todos aí. Legal, legal. Estou muito feliz de ter feito a live aqui. E você tem mais alguma consideração? Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de ter falado? Algum assunto específico? Nossa, a gente já falou bastante coisa, né? Mas o recado assim que final que eu deixo para quem está assistindo, né, evolua sempre.
cresça sempre, se olhe com amor, se acolha e continue a caminhar, né? Como a Dory fala no filme, continue a nadar, né? Continue a caminhar, sempre vai evoluindo, porque o resultado é para você e conhecimento nunca ocupa espaço, mas amplia horizontes. Ah, muito bom. Adorei esse corte aí. Vamos fazer um corte. E lembra, pessoal, do que a Iris falou, hein? A oportunidade está no caminho, né? Na caminhada. Se você está esperando a motivação, ela está na caminhada. Se você está esperando a coragem, está no caminho. Se você está esperando a oportunidade, está no caminho. Então você não vai ter oportunidade, autoconfiança, coragem, motivação, se você não caminhar. Porque ele está no caminho. Então, essa é uma lição interessante que eu levo daqui, que a Iris colocou, dentre outras coisas, muitas coisas bacanas que a gente discutiu aqui hoje, né? Então, se coloque em movimento. Se coloque em movimento para você encontrar coragem, motivação e etc. Né? Eu falei um pouco sobre isso também, de você primeiro se cuida, porque você vai perceber que sua autoestima vai melhorar, sua motivação, sua energia. Então, se a motivação não veio, você acordou lá mal-humorado, tenta fazer alguma coisa por você, porque você vai ver que o caminhar, né, ou se colocar em movimento, vai trazer essa motivação para você, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve uma audiência legal aqui hoje. Eu quero fazer mais vezes com a Iris. Também adorei conhecer a Iris, conversar com a Iris. A gente tinha conversado antes dessa live já. Foi sensacional tudo que a gente falou aqui. Já anotei aqui, ó. Eu quero falar mais, explorar mais sobre leis da constelação com vocês, estilos de liderança que você falou, começou a comentar. Eu acho que é um assunto assim que todo mundo sempre pergunta, porque eu acho que as pessoas têm muita insegurança de assim, como é que eu devo agir como líder, né? Que tipo de líder que eu sou? Será que eu estou fazendo certo? Então, acho que é um tema assim sensacional a gente falar sobre estilos de liderança, né? E mostrar que assim ninguém está errado, né? Que existem estilos e que a pessoa está certa do jeito, do estilo dela, do jeito dela. Óbvio, tem questões que precisam ser tratadas, né? Por isso que existem treinamentos para orientação. Senão, qualquer um poderia virar líder amanhã e falar assim, esse é o meu estilo e goste quem gostar. Não é assim, calma. Não é assim, gente. Existem, lógico, os estilos, mas dentro de uma diretriz de liderança que faz dar certo, tá? Iris, fala para mim uma coisa. Se a pessoa quiser fazer um treinamento, te contratar, quais são os serviços que você oferece hoje? Você tem treinamento, não tem? Você tem mentoria? Você atende como psicólogo? Enfim, quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Tá. Eu atendo como psicóloga, faço terapia sistêmica, né, atendimento sistêmico com constelação familiar. Tenho uma mentoria para o desenvolvimento pessoal, né, que é o Fluir da Liberdade, que são 8 encontros onde a gente vai trabalhando de uma maneira mais profunda as leis sistêmicas, fazendo algumas constelações. Então, eu trabalho de autoconhecimento e libertação muito profundo, por isso que chama Fluir da Liberdade. E tem evolução sistêmica, é uma mentoria para quem quer se desenvolver. Então, eu tenho um ponto A e eu quero chegar no ponto B, eu não sei bem como fazer, eu estou tendo dificuldades. Então, que é a pessoa que já tem uma meta traçada, então é uma mentoria para a pessoa que deseja alcançar as suas metas. Então, tem 3 formas de atendimento no momento, já vai estar saindo aí um curso para desenvolvimento pessoal e para liderança, para desenvolvimento pessoal para empreendedores, mas ainda isso está em forno, mas o que temos aqui é a evolução sistêmica para quem quer alcançar objetivos, né? O Fluir da Liberdade para quem quer se libertar de várias coisas e o próprio atendimento sistêmico para quem tiver interesse. Muito bacana. Bom, gente, lembrando também que se você quiser baixar o meu e-book, tem lá gratuito no link da bio. Quem sabe o que é bio? É lá a biografia, né? Como é que chama? Aquele texto que tem na página do perfil. Na página do perfil, exato, perfil. Você entra lá no meu perfil, tem um link lá, clica lá, vai ter lá e-book gratuito. Você baixa o e-book. No meu e-book tem dicas de liderança, etc. E tem uma ferramenta lá, que é uma ferramenta de autoconhecimento, que é a ferramenta dos perfis comportamentais. Então,
ele é uma ferramenta baseada no DISC. Para quem conhece o DISC, você consegue fazer ela online, você responde algumas perguntas e aí ele te dá um resultado na hora, tá, pessoal? Não tem frescura não nessa ferramenta que você preenche, tem que botar o e-mail, aí ele faz você comprar. Não, preencher já dá a resposta na hora para você, tá bom? Quem quiser fazer, é uma ferramenta gratuita aí que eu ofereço para quem assista as lives comigo. Iris, de novo, muito obrigado pela participação sua. Espero que a gente possa fazer mais lives juntos. Acho que assim, foi super legal. O pessoal também gostou muito aqui pelos comentários que eu vi, tá? Que você continue levando esse conhecimento aí para muitas pessoas, porque é um conhecimento assim que transforma vidas, né? Não é só um conhecimento teórico e técnico para usar no trabalho. É um conhecimento para a vida, né? Então, realmente assim, eu gosto de fazer lives que façam as pessoas pensarem, refletirem e sair daqui pensando na vida, né? Pensando no que está fazendo. Eu acho que essa live cumpriu com esse objetivo, porque a gente fez uma ferramenta super legal aqui que fez as pessoas refletirem. E se 1% das pessoas que participaram aqui sair pensando diferente, tomando atitudes diferentes, né, eu já estou feliz porque a gente cumpriu com o nosso objetivo aqui. Eu tenho certeza que vai ser mais do que 1% aí. Acho que todo mundo conseguiu aproveitar muito bem essa live. Então, meus agradecimentos aí para você de novo, tá? E espero que você tope os novos convites aí que eu vou fazer. Opa, super top, combinado. Já a gente agenda. Eu agradeço o convite, né, e a confiança, e fiquei muito feliz também com a nossa troca, foi muito bacana isso. E acredito que todos gostaram. Então, para quem estava aí, um beijo, né? Valeu, foi muito bom. Pessoal, um beijo. Então, fica ligado aí no meu perfil, no perfil da Iris também. Sempre muitas novidades. A Iris também faz muito conteúdo. Eu estou sempre fazendo vídeos também com dicas. E fica ligado aí, porque a gente vai estar sempre fazendo lives, novas lives também, tá? E treinamentos gratuitos aí, se você quiser se aperfeiçoar ainda mais nessa questão de liderança, enfim, autoconhecimento, autoliderança. São temas quentes, são temas que todo mundo gosta e a gente está sempre produzindo conteúdo sobre esses temas, tá bom? Chama seus amigos também, manda um aviãozinho para todo mundo aí, né? Vamos encher o perfil, porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês e tudo de forma assim, muita coisa de forma gratuita, né? Tá bom? Então um beijo para todo mundo, uma boa semana e a gente se vê aí na próxima live. Iris, um beijo para você, uma boa semana também e obrigado novamente, viu? Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.